Shalom Aleichem, Pai seja com todos. Uma das mais destrutivas doutrinas que é disseminada no meio cristão é a doutrina que a graça substituiu a lei. Infelizmente, os tradutores traduziram Torá por lei. A Torá é a instrução do Eterno, e essa instrução existe muito antes que o mundo viesse a existir. Ela é eterna, não pode ser abolida ou anulada. E com este conteúdo, vamos entender a diferença entre a Torá do Eterno e a lei de Cristo. Lei esta que é denominada a graça para os cristãos. E foi esta graça que anulou, aboliu, pôs fim à Torá. Sabendo que Mashiach Yeshua, ele veio dar um sentido pleno à Torá. Porém, vamos entender, com base nos textos sagrados, o que é a Torá e o que é a graça, que segundo os cristãos, anularam a Torá. Fica comigo até o final do vídeo. A lei de Cristo e a Torá são as mesmas? Outro dia recebi um vídeo de um líder presbiteriano no qual, dentre tantos absurdos, ele afirma que a Torá, dada a Moshe, que eles traduzem como lei, foi anulada e substituída pela lei de Cristo. Esta é a nova aliança que nos anunciou o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 32. Eis que farei uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com os seus pais. Confrontando novamente esse velho e persistente sofisma que insiste em nos perseguir, eu sou obrigado aqui a comentar nem que seja sobre essa citação infeliz que ele fez do profeta Jeremias. Veja o texto completo e não apenas alguns textos isolados. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 33. Eis que vem dias, diz Adonai, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Bom, para início de conversa, essa exegese que ele fez foi uma exegese muito mal feita. A nova aliança será feita com o povo judeu, mas esse é o menor dos nossos problemas agora. Vamos prosseguir no texto. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz Adonai. Veja bem, Elohim não diz que ele anulou a aliança, nem muito menos que ele anulou a sua Torá, mas sim que a desobediência de Israel tem anulado a sua aliança, pois a aliança no Sinai exige obediência por parte de Israel. Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 28, confirma isso. Ou seja, ela vigora quando há obediência sincera, mas é quebrada quando há desobediência. Então, além disso, para que não haja dúvidas, o Eterno afirma que se casou com Israel mesmo em meio à sua desobediência. Mas Israel deveria obedecer a quê? Os estatutos? A lei de Elohim? A Torá é o que faria Elohim se achegar ao seu povo. Ele enviaria o Messias para destruir todas as suas antigas leis e criá-las diferentes para serem guardadas? Seria esta a nova aliança implantada pelo Mashiach?
a teologia normativa cristã, nos últimos 1700 anos, tem respondido sim a esta pergunta. Mas não é o que o Eterno diz. Veja só. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Adonai. Na mente deles lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhes escreverei. Eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Vale a pena ler a última parte desse verso no original, pois hoje esse texto, como tantos outros, sofreram adulterações. Dei a minha Torá entre eles, ou dentro deles, e sobre os seus corações eu as entalharei. De acordo com a afirmação, a nova aliança consiste não apenas em ter recebido a Torá de Elohim, mas em tê-la dentro de nós, escrita em nossos corações. Se o Mashiach é o agente dessa nova aliança, então a sua missão é internalizar a Torá de Elohim dentro de nós. Dessa forma, teremos condições de obedecer a Elohim de coração, pois a Torá fará parte do nosso novo ser. A Torá não será mais um elemento externo à nossa natureza, mas fará parte de nós. Assim, a nova aliança profetizada aqui não anula a Torá, mas a aprimora, internalizando-a em nossos corações. Ou seja, a Torá, que é a instrução, a direção de Elohim, é o elemento que caracteriza a nova aliança prometida a Israel. Tê-la escrita em nossos corações, ou tê-la dentro de nós, é o pré-requisito para que a nova aliança entre em vigor. O Messias Yeshua, ele é o agente de Elohim para realizar tal obra. Não só isso, mas ele é a palavra de Elohim, a Torá viva. Se ele, o Mashiach, está em nós, a Torá de Elohim também está em nós. A verdadeira nova aliança apregoada por Yeshua confirma a Torá e não a anula. Veja o que Shaul escreve. Anulamos, pois, a Torá pela fé? Não, de jeito nenhum. Antes confirmamos a Torá. Romanos capítulo 3, verso de número 32. Qualquer pregador, teólogo ou pastor que afirme que o Messias cancelou, anulou, rejeitou ou substituiu a Torá e o povo judeu não está sendo coerente com os escritos sagrados. E digo mais, todo texto ou passagem bíblica que for citado tentando comprovar tal absurdo, obviamente está sendo utilizado de forma fora do seu contexto original. Yeshua não seria contrário ao que o seu pai lhe instruiu para nos ensinar. Muito menos Shaul falaria contra o ensino do seu mestre Yeshua. Disso eu não tenho dúvidas. Essas são palavras de Yeshua. Não pensem que eu vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim destruir, mas vim torná-la completa. A palavra grega aqui para completa é plerosai. Evangelho escrito por Mateus capítulo 5, verso de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Ruach HaKodesh tem dito para a sua comunidade messiânica. Para finalizar, uma das cartas que sofreram mais mal interpretações por conta de polaridades é a carta escrita aos Gálatas. No capítulo de número 4, verso de número 4 e 5, nós vemos ali como se o apóstolo Shaul estivesse falando contra a Torá. O problema é que o segmento cristão, eles não sabem diferenciar o que é lei, o que é Torá e o que eram os dogmas impostos pelos homens. Ou seja, todo aquele conceito acerca da Torá que os próprios homens criaram para impor julgo sobre as pessoas. E é exatamente contra esse sistema de dogmas e regras que o apóstolo Shaul está se levantando. Veja bem, o texto de número 5, do capítulo de número 4 da carta aos Gálatas, eu quero ler uma nota que fala sobre isso. Com relação ao segundo par de milênios, a nota registra que a Torá floresceu. Não implica que a Torá cessaria depois disso, mas que a Torá é mencionada para fazer uma distinção entre esse período e o período seguinte.
Apesar de estar de acordo em que a Torá não se encerrou quando Yeshua, o Messias, veio, creio que a tal nota tem a intenção de causar controvérsia com relação ao ensino cristão comum de que a Torá foi revogada. Sobre o terceiro período de 2000 anos, Socino afirma, isto é, o Messias virá durante aquele período. Isso também é para polemizar contra o ensino da Brit Hadashah de que ele já veio no início desse período. Exatamente como Desolação e Torá inauguram suas eras. Também no fim de uma nota sobre a sentença conclusiva declara: ele deveria ter vindo no início dos 2 últimos milênios. A demora se deve aos nossos pecados. Em resposta a essa ousada observação, obviamente dirigida contra a ideia de que Yeshua é o Messias, é preciso que se proclame que nos termos de ensino acima, o Messias de fato veio no início dos 2000 anos da era messiânica, quando o tempo determinado chegou. O Eterno enviou o seu Filho. E aqui você pode ver durante esse texto de Gálatas, capítulo de número 4, verso de número 4 e 5, a tentativa que o cristianismo exerce de anular a Torá com base em texto que eles não conseguem interpretar da forma correta. Eles não conseguiram entender a mente de Rav Shaul, de forma que eles criaram um personagem, assim como eles criaram um personagem cristão para se referir ao Messias, e esse personagem cristão que eles denominam de Paulo, este personagem, ele está escrevendo contra a Torá, anulando aquilo que o seu próprio mestre veio confirmar, internalizar dentro de nós. Então tentar interpretar Paulo com a mente romana, paganizada, isso é um absurdo. Nós jamais chegaremos ao entendimento correto do texto, tentando olhar para esse texto com uma visão romana, de que toda a Torá do Eterno foi cancelada e substituída pela doutrina da graça. Para você que não sabe, a graça, Hesed, ela sempre existiu. A graça não teve a sua inauguração com o Messias. A graça existia lá no Éden, quando Adão peca, comendo do fruto da árvore proibida. O Eterno lhe oferece a possibilidade de arrepender-se. Isso é Hesed, graça. O Mashiach, ele veio complementar essa graça. O Mashiach veio abrir o caminho que estava fechado para que tivéssemos acesso ao Eterno, através do seu precioso sangue. Nós não estamos vivendo no período de uma graça, nós estamos vivendo no período de uma nova aliança. O próprio Messias Yeshua, ele relata isso na última ceia que ele participa com os seus apóstolos, quando ele pega o cálice e diz: este cálice é o sangue da nova aliança que é feita por vós. Ele não diz que agora é feito uma graça por vós, que através dessa graça vocês podem viver dissolutamente contra a Torá, vocês podem fazer o que quiserem. Queridos irmãos, não existe mandamento na graça. Todas as mitzvot, todos os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não terás outro Elohim além de mim. Tudo isso está na Torá. Se a Torá foi anulada, se a Torá foi cancelada, todos esses mandamentos também foram cancelados. E a graça agora veio promover uma anarquia, a qual, pela graça, você pode fazer tudo. Meus queridos, todos os que pregam a anulação da Torá são falsos profetas. Primeira carta escrita por Yohanan, João, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz que todo aquele que vive em pecado não é nascido de Elohim, pois o pecado é a transgressão à Torá. Todos aqueles que transgridem a Torá vivem em pecado. Logo, a teologia que diz que a graça substituiu a Torá já prega uma heresia, fazendo com que muitos incorram neste erro. Ainda um comentário desse mesmo texto de Gálatas diz o seguinte: em uma cultura dominada pela perversão legalista da Torá, na qual Shaul está ensinando não contra a Torá, mas contra o legalismo, a perversão que levava
os homens a serem contra a Torá? Veja o que Shaul diz. Essa extensa sentença é uma tradução de upo nomo, sob lei, diferente da que está no verso 3:23. Porque a expressão que na maior parte das vezes se encaixaria perde suas nuances quando o foco da atenção está sobre Yeshua, o Messias. Para todos os outros, sob lei é um termo técnico que significa sujeito ao sistema que resulta da deturpação da Torá em legalismo. E talvez, estando submetido ainda, sujeitos à propensão interior de cometer o pecado, de transformar a divina Torá da graça em um sistema legalista. Era exatamente isso que os fariseus daquela época estavam fazendo, transformando a Sagrada Torá em um objeto de legalismo, que eles só seriam salvos por meio das suas obras de obedecer à Torá, e não por meio de observar o sacrifício vicário de Yeshua. E sobre esse prisma, eles colocavam jugo pesados nas pessoas. É óbvio que Yeshua não tinha essa pretensão, nem estava sujeito a qualquer coisa no sentido de ser oprimido contra a sua vontade. Ele se submeteu de boa vontade à vontade de Elohim, de que nascesse judeu e uma sociedade judaica tomada pelo legalismo, como o próprio Shaul experimentou. Porque Yeshua teve de nascer em uma sociedade como essa, para que pudesse redimir os que estavam sujeitos ao legalismo. Sujeito ao legalismo, e mais uma vez, a tradução aqui é uponomo. Yeshua teve que se submeter a estar na mesma situação difícil que nós, seres humanos, estamos para poder redimir a humanidade. Por isso ele nasceu de uma mulher. Além disso, ele teve que se submeter a estar nas circunstâncias especiais em que os judeus estão. Isto é, está legalmente obrigado por uma aliança a obedecer à Torá. Êxodo, capítulo de número 24, verso 7. E ao mesmo tempo está em uma cultura onde a norma é deturpar essa mesma Torá em um sistema legalista para nos capacitar, tanto judeus quanto gentios, a sermos feitos filhos de Deus, adotados por Deus, o Pai. Então, queridos irmãos, o apóstolo Shaul jamais pregou contra a Torá. Todo o embate de Yeshua, como o embate de Shaul, era contra o legalismo que se impunha acerca da Torá. Todos os fariseus que utilizavam a Torá para interpretar de forma errada e trazer um jugo para o povo, para dizer a forma que esse povo deveria ser salvo, era contra essas leis, era contra esse ensino que Rav Shaul, o apóstolo Paulo e o nosso mestre Yeshua batiam de frente. Não há possibilidade de um indivíduo ser salvo sem observar a Torá, porque para que nós sejamos agraciados pelo sacrifício de Yeshua, temos que obedecer aquilo que o Pai lhe deu para transmitir para nós. O próprio Messias diz: aqueles que têm os meus mandamentos, isso não está na graça, isso está na Torá, e os guardam, esses são os que me amam, e aqueles que me amam serão amados por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a eles. Não permita que ninguém vos engane. O Eterno não substituiu a sua Torá. Ele não enviou seu filho Yeshua para cancelar a Torá, para nos trazer, para nos levar em uma condição de antinominismo. Espero que você possa meditar, refletir em tudo que foi dito e saber que aquilo que nos salva, aquilo que nos coloca em condições de chegarmos até o Eterno, é o sacrifício de Yeshua. Mas para que nós aceitemos esse sacrifício, temos que conhecer as Sagradas Torá. Desejo que o Eterno possa derramar uma bênção sobre você e o que seu Ruach HaKodesh esclareça no seu coração e na sua mente todas as dúvidas que ainda pairam, mas que Ele é poderoso e capaz para dissipar toda sombra de dúvida. Shalom Lekulam, Ve Shalom Sadikim.